Eu passo a palavra à nossa amiga deputada Luísa Erundina, pelo PSB São Paulo. Obrigada, presidente, colegas como liderança, parlamentares, telespectadores, internautas que nos acompanham na tarde de hoje. Eu, senhor presidente, venho aqui informar de que na tarde de ontem, da manhã de ontem, realizou-se na CLP, conforme eu comuniquei previamente, um seminário sobre justiça fiscal e que levantou as perguntas: quem paga imposto no Brasil e a quem se destinam os recursos tributários pagos pelo conjunto da sociedade brasileira. Foi um seminário que contou com a participação de especialistas do IPEA, do DIEESE, do INESC e também com a presidente da Associação Auditoria Cidadã da Dívida, que trouxe um extraordinário documento e informação e contribuições, porque ela tem uma larga experiência, é uma pesquisadora, é uma estudiosa do tema e, inclusive, acaba de chegar da Grécia, onde participou como coordenadora de uma das áreas do Comitê da Verdade sobre a Dívida Pública da República Helênica, a Grécia, que realmente é um orgulho para o Brasil ter tido a presença dessa companheira, dessa técnica brasileira, compondo um colegiado com representantes de inúmeros países democráticos do mundo, tratando da dívida e auditando a dívida da Grécia, que hoje vive uma situação extrema de pressão e de inviabilização da sua condição econômica, social e de vida daquele povo fantástico que é a Grécia. E ela nos presenteou, a nós e à Câmara dos Deputados, com o relatório preliminar, que foi o resultado do trabalho de um largo tempo com aquele comitê internacional e que traz o resultado daquele trabalho, que é uma referência importante para países como o nosso, que também vive problemas sérios econômicos, financeiros e fiscais, e certamente será uma referência importante que a Câmara vai dispor, porque nesse momento, senhor presidente, eu estou trazendo um requerimento, requerendo que esse relatório preliminar, que a doutora Maria Lúcia Fatorelli colocou à disposição da Câmara dos Deputados, para que ele seja registrado e que seja inserido nos anais da Casa, para que sirva exatamente de fonte de análise, de estudo, e que nos ajude a nós, brasileiros e brasileiras, que estamos buscando saídas e soluções para o problema da nossa crise, do ajuste fiscal e as consequências sociais desse quadro. Senhor presidente, além desse requerimento, eu estou apresentando um segundo requerimento, também em relação à questão da Grécia, que no próximo domingo estará realizando um plebiscito popular por iniciativa do parlamento daquele país, e eu requero que essa Casa aprove no seu plenário uma moção de apoio ao Parlamento da República Helênica Grécia, que convocou aquele plebiscito para decidir sobre a proposta das autoridades europeias para medidas de austeridade fiscal. A decisão do Parlamento da Grécia de realizar um plebiscito nacional sobre a proposta das autoridades europeias para medidas de austeridade merece todo o apoio do povo brasileiro, representado por esta Câmara dos Deputados. Neste momento, senhor presidente, os olhos do mundo inteiro estão voltados para o povo grego, sob o cerco implacável das maiores potências europeias que forçaram os bancos do país a fechar temporariamente após o último fim de semana, além de ter levantado o espectro de uma saída da Grécia da chamada zona do euro, entre aspas. Trata-se de uma situação que eleva ao patamar maior
a decisão democrática sobre os rumos do país, da nação que é considerado o berço da democracia ocidental, recebemos hoje um belo exemplo de compromisso com os mecanismos da democracia direta, consubstanciados em nossa Constituição Cidadã, que já em seu artigo 1º, parágrafo único, estabelece: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Senhor presidente, subscrevem esse requerimento parlamentares de vários partidos e quem mais queira subscrevê-lo, para que o presidente da Casa submeta ao plenário, e eu espero que tenha acolhida, para que se consiga encaminhar à presidente do parlamento grego a moção da Câmara dos Deputados em nome do povo brasileiro em apoio ao momento crítico que vive aquela extraordinária e histórica nação que é a Grécia. Obrigado, senhor presidente.